descrito no capítulo anterior, mas, diversamente da personalidade de Laurence Venom, a personalidade de Jasbir nunca mais voltou. 6. Sonhos anunciadores, sonhos em que a futura mãe recebe informação sobre a identidade da criança que vai nascer, são comuns na maioria das culturas, mas são mais comuns entre os birmaneses, entre os nativos do noroeste da América do Norte, e entre os alevis, no centro-sul da Turquia. 7. Também conhecidas na maioria das culturas até agora estudadas são as marcas de nascimento correspondentes às da personalidade anterior, ou as feridas que causaram a morte. As correspondências em alguns casos são extremas, e foram verificadas por registros médicos ou relatórios de autópsia da personalidade anterior. Tais casos são mais comuns entre os esquimós, os tlingits, os birmaneses e os alevis. Tendo descrito sumariamente os métodos de investigação de Stevenson e tocado em algumas características gerais dos casos de sua coleção, agora passarei a um nível mais concreto, dando o sumário de um caso típico. Para tanto, estudei o caso de Swarnlata. Este caso é inusitado pois o sujeito alega lembrar-se de duas encarnações anteriores. Tratarei da mais antiga e mais importante. Swarnlata nasceu 2 de março de 1948, filha de M.L. Mishra, assistente de um inspetor distrital escolar, e viveu, no período a que nos referimos, em várias cidades de Madhya Pradesh, Índia. A partir da idade de 3 anos e meio, exibiu memórias de uma vida anterior como Bilha, filha de uma família chamada Patak, de Katini, Madhya Pradesh, e, soube-se depois, esposa de Sri Chintamani Pandey, de Mayar, cidade ao norte de Katini. Deve-se notar que a família Mishra nunca viveu a menos de 160 quilômetros de Katini. Swarnlata confiou fragmentos de suas memórias, principalmente a seus irmãos e irmãs, mas até certo ponto, também a seus pais. Ela ainda retinha suas memórias em 1958, quando conheceu Srimati Agnihotri, senhora de Katini, que alegou reconhecer a sua vida anterior. Isto levou M.L. Mishra, seu pai, a escrever algumas das declarações dela, o que fez em setembro de 1958. Em março de 1959, H.N. Banerjee, parapsicólogo hindu, passou 2 dias com a família Mishra investigando o caso. Anotou 9 declarações feitas por Swarnlata sobre a residência dos Patak. Visitou Katini, e guiado pelas declarações de Swarnlata conseguiu achar corretamente a casa da família Patak. Foi o primeiro a estabelecer as correspondências entre as memórias de Swarnlata, de uma vida passada, e a vida de Bilha, a filha dos Patak, que morreram em 1939. No verão de 1959, membros da família Patak e da família do marido de Bilha viajaram até a casa de Swarnlata. Tomaram muito cuidado para não dar pistas para Swarnlata, e fizeram várias tentativas para enganá-la. No entanto, ela conseguiu reconhecê-los, e não se enganou. Pouco depois, Swarnlata foi levada a Katini e Mayar, onde Bilha vivera. Ela reconheceu mais lugares e pessoas, e comentou várias mudanças que tinham ocorrido desde a morte de Bilha. Seu pai, M.L. Mishra, tomou notas escritas de alguns dos reconhecimentos logo depois que ocorreram. Swarnlata parece que, depois, foi aceita como Bilha pelos Patak Pandey, e estabeleceu relações afetuosas com os irmãos e filhos da vida anterior. Stevenson ficou 4 dias investigando o caso, no verão de 1961. Entrevistou 15 pessoas das 3 famílias envolvidas, incluindo a própria Swarnlata. Os intérpretes não foram necessários, na maioria dos casos. Também teve à sua disposição documentos e notas sobre o caso preparados por H.N. Banerjee, v. acima, e notas feitas pelo professor Paul durante seu estudo do caso em 1963. Depois de ir-se,
Manteve correspondência com Suanlata e seu pai, e encontrou Suanlata de novo, em novembro de 1971, quando ela já obtivera o bacharelado e o mestrado em botânia, com distinção. Disse que não tinha perdido suas memórias da vida anterior. Isso talvez por causa da tolerância da família Mishra. Agora apresentarei uma lista sumária, da tabela de Stevenson, das várias declarações feitas por Suanlata, antes de conhecer qualquer membro de sua família anterior. A maioria delas foi anotada por seu pai. Foram os itens 6, 13 e 14 que permitiram que H.N. Banerjee encontrasse a casa dos Pataks sem ajuda, quando foi a Katini, em março de 1959. Item 1. Pertencia a uma família chamada Patak, em Katini. Informante: M.L. Mishra, pai de Suanlata, confirmado por Rajendra Prasad Patak, irmão de Bilha. Item 2. Tinha 2 filhos, Krishna Datta e Shiva Datta. Informante: M.L. Mishra, confirmado por Murli Pandey, filho de Bilha. Bilha teve 2 filhos, o outro chamava-se Naresh. Os nomes dados, porém, são nomes de outras pessoas da família. Item 3. Seu nome fora Kanlesh. Informante: M.L. Mishra, confirmado por incorreto. Isto refere-se a outra vida passada de Suanlata. Item 4. Seu nome fora Bilha. Informante: Krishna Chandra, irmão de Suanlata, confirmado por Rajendra Prasad Patak. Item 5. O chefe da família era Iralal Patak. Informante: M.L. Mishra, confirmado por incorreto. Um nome analógico, contendo alguns elementos corretos. Item 6 a 14. A casa dos Patak era branca. Tinha 4 quartos com reboco, mas os outros aposentos eram menos bem acabados. As portas eram pretas, tinham barras de ferro, o chão da frente da casa era de lajes de pedra. A família tinha um carro, havia uma escola de moças atrás da casa. Uma linha de trem podia ser vista da casa, da mesma forma que alguns fornos de cal. Informante: M.L. Mishra, confirmado por Rajendra Prasad Patak. Stevenson, observação pessoal. Todos os itens corretos. Item 15. Sua família vivia no distrito de Zurkutia. Informante: M.L. Mishra, confirmado por M.L. Mishra, Murli Pandey, filho de Suanlata. O nome deveria ser Zahatikuria. Item 16. Tinha dores na garganta, e morreu de uma doença na garganta. Informante: M.L. Mishra, confirmado por Rajendra Prasad Patak. Incorreto. Ela tivera um problema na garganta, mas morreu do coração. Item 17. Foi tratada pelo Dr. S.C. Bharat, de Jabalpur. Informante: M.L. Mishra, confirmado por Murli Pandey. O nome deveria ser S. Bharat. Item 18. Foi uma vez a um casamento na aldeia de Tilora com Srimati Agnihotri e tiveram dificuldade em encontrar uma latrina. Informante: M.L. Mishra, Krishna Chandra, confirmado por M.L. Mishra, Krishna Chandra. Srimati Agnihotri era a senhora de Katini que primeiro confirmou algumas das memórias da vida passada de Suanlata. V. Página anterior. Os itens seguintes, de 19 a 23, ocorreram quando as famílias Patak e Pandey primeiro visitaram os Mishras no verão de 1959. Item 19. Reconhecimento de Hariprasad, irmão de Bilha. Informante: M.L. Mishra, Hariprasad Patak, confirmado por Hariprasad Patak. Chegou sem ser anunciado e não deu seu nome. Suanlata, de início, chamou Harilal Patak, mas reconheceu-o como irmão mais jovem, de Bilha, e chamou Babu, o nome pelo qual Bilha o conhecia. Item 20 e 21. Reconhecimento de Chintamani Pandey, marido de Bilha e de Murli Pandey, seu filho. Informante: M.L. Mishra, Murli Pandey, confirmado por
Os 2 visitantes anônimos, junto com 9 outros homens, alguns que ela conhecia, outros não. Foi-lhe pedido que desse o nome de todos. Disse a Chintamani Pandey que o conheceu em Katini e Maya, e ficou acanhada como as esposas hindus na presença de seus maridos. Ela identificou Murli, não obstante ele sustentasse, por quase 24 horas, que não era Murli, mas outra pessoa. Item 22. Não reconhecimento de estranho, desconhecido de bilhar, informante, Murli Pandey, confirmado por, Murli estava tentando fazer impingir um amigo que trouxera com ele, como se fosse seu irmão Naresh. Item 23. Chintamani Pandey tirou 1.200 rupias de uma caixa onde ela, bilhar, guardava dinheiro. Informante, Murli Pandey, confirmado por, Murli Pandey. Isto foi contado a Murli Pandey por Chintamani Pandey. Ninguém exceto Bilhar souberam disto. Os itens de 24 a 49, a maioria dos quais omiti, tiveram lugar nas visitas de Suarnlata às famílias Pathak e Pandey. V. Acima. Os itens que omiti relacionam-se com o reconhecimento de parentes e servos conhecidos de bilhar, ou reconhecimento de lugares, salas e características de casas alteradas desde a morte de bilhar. Suarnlata costumava especificar o grau de parentesco e dar outros detalhes. Item 29. Reconhecimento de um vaqueiro da família. Informante, Brajikishore Pathak, quarto irmão de bilhar, Krishna Chandra, confirmado por, apresentado a Suarnlata como um teste especialmente difícil. Brajikishore Pathak também tentou persuadir Suarnlata que o vaqueiro morrera. Item 32. Perguntou sobre a árvore que existia antes no terreno da casa dos Pathak. Informante, Rajendra Prasad Pathak, confirmado por, Rajendra Prasad Pathak. Item 33. Perguntou sobre um parapeito nos fundos da casa dos Pathak. Informante, Rajendra Prasad Pathak, confirmado por, Rajendra Prasad Pathak. Item 34. Não aceitou a sugestão de que Bilhar perdera seus dentes, e afirmou que tinha incrustações de ouro em seus dentes da frente. Informante, Rajendra Prasad Pathak, M.L. Mija, confirmado por, Rajendra Prasad Pathak, M.L. Mija. Brajikishore Pathak tentou enganar Suarnlata dizendo que Bilhar perdera seus dentes. Suarnlata negou e insistiu que tinha incrustações de ouro nos seus dentes da frente. Os irmãos Pathak conseguiram se lembrar disto, e consultaram suas mulheres, que comprovaram a afirmação de Suarnlata. Além dos reconhecimentos e das declarações corretas de Suarnlata, certos aspectos de seu comportamento precisam ser mencionados. Com a família Mija ela se comportava como uma criança, um tanto séria, mas quando com os Pathaks, ela se comportava como a irmã mais velha de seus irmãos, que de fato tinham 40 anos ou mais do que ela. Estes aceitaram-na completamente, e a ligação emocional entre eles tornou-se muito forte, se bem que não interferiu em sua afeição por sua família natural. Quando a sós com as crianças de sua vida anterior, homens muito mais velhos que ela relaxava completamente e tratava-os como uma mãe faria. Nem Rajendra Prasad Pathak, o segundo irmão de Bilhar, nem Murli Pandey, seu filho, acreditavam em reencarnação antes de conhecerem Suarnlata, Bilhar. A diferença de quase 10 anos entre a morte de Bilhar e o nascimento de Suarnlata é incomumente grande, pelos padrões de tais casos. Suarnlata, de fato, tinha algumas memórias fragmentárias de uma vida intermediária em Sylhet, em Bangladesh, na época, Assam. Ela deu seu nome como Kailash, e mostrou saber alguma coisa da geografia do distrito. Uma investigação adequada não foi possível. Suarnlata reteve algumas memórias do música e dança que aprendeu em sua encarnação de Sylhet. As letras das músicas estavam em bengali, Suarnlata só falava hindi. O professor Pepal, nativo de Bengala, transcreveu as canções e traduziu-as em inglês.
2 em cada 3 claramente derivavam de poemas de Rabindranath Tagore. As danças de acompanhamento eram em estilo apropriado. Temos aqui um exemplo de xenoglossia recitativa. A questão que naturalmente surge é se Swarnlata poderia ter aprendido as canções, por meios ordinários, antes dos 5 anos, quando começou a cantá-las. Stevenson considera em detalhe a possibilidade de que ela possa tê-las visto num filme, um filme numa língua que não fosse a dela, ouviu-as no rádio, ou presenciou uma apresentação delas. Ele acha muito improvável que poderia tê-las aprendido normalmente, mas não tem espaço para detalhar a argumentação. Agora, de maneira preliminar, apresentei as peças do quebra-cabeça, e precisa-se, então, ver como as peças possam ser dispostas, ou em outras palavras, que explicação pode ser dada, para os fatores aparentemente paranormais do caso. Ao abordar esta questão, tentarei, tanto quanto possível, passar ao largo do caso Swarnlata e fazer comentários gerias sobre as descobertas de Stevenson, mas o volume de seu trabalho é tão grande que quaisquer observações minhas seriam inadequadas. O ponto de partida óbvio está naqueles enfoques que tentam normalizar o paranormal, e demonstrar que, a despeito de todas as aparências em contrário, não há nada nestes casos que não possa ser explicado em termos comuns. Os cacetes com que os defensores deste enfoque querem bater em seus oponentes são, em ordem crescente de poder destrutivo, erros de memória combinados com exagero retrospectivo, memória genética, fraude e criptomnesia. Os 2 primeiros podem ser prontamente descartados, tanto pela publicação de Stevenson dos casos em geral, quanto pelo de Swarnlata em particular. Sem dúvida, o testemunho contém um salpico de erros sobre o que o sujeito disse ou não disse, antes de suas primeiras reuniões com as famílias das personalidades anteriores e, sem dúvida, haveria tentação de enriquecer as supostas afirmações do sujeito com fatos aprendidos após a primeira reunião. Mas não creio que ninguém que estude seriamente os relatórios de Stevenson conclua que isto seja mais que um pequeno fator para apoiar as declarações e reconhecimentos corretos que os sujeitos teriam feito. Certamente não pode ser um fator importante no caso de Swarnlata, em que um número substancial de afirmações foi anotado e passado a um estranho antes do primeiro encontro das 2 famílias. O Sr. Ian Wilson parece pensar que possa haver uma fraqueza subjacente em algumas evidências coligidas por Stevenson, porque 2 pessoas que o assistiram num certo número de investigações na Índia e em Sri Lanka eram crentes ardorosos da reencarnação. Devo imaginar que outros dos ajudantes de Stevenson possam ser incluídos nessa categoria, e que o próprio Stevenson tem o seu interesse em filosofias reencarnacionistas. Porém, o criticismo me parece ilegítimo. Nem o trabalho prático de uma pessoa nem seus argumentos podem ser minados apontando as esperanças, por mais fortes que sejam, que possam tê-los inspirado, como base de inferência psicológica. O trabalho prático só pode ser demolido pela detecção de falhas no projeto, no método, no mecanismo, na técnica, etc. Os argumentos só podem ser demolidos pela assinalação de hipóteses falsas ou lógica incompleta. Qualquer alegação contrária deve ser basicamente invalidada por si mesma. Quanto à memória genética, tanto quanto eu saiba, não há evidência aceitável. E na maioria dos casos de Stevenson, a personalidade atual não descendia, biologicamente falando, da anterior. As possibilidades de fraude são muito mais difíceis de determinar. Na maior parte, é preciso avaliar essas possibilidades para cada caso em particular. No caso de Swarnlata, a fraude parece excepcionalmente improvável. Não houve evidência de que Swarnlata ou seu pai tenham se beneficiado financeiramente. Seu pai recebeu alguma publicidade com o caso, que para alguns já parece motivo suficiente para fraude. Mas, mesmo assim, resta o problema de como ele, sem atrair atenção,
obteve tanta informação detalhada e altamente pessoal sobre a vida particular dos Patak, e teve tanto sucesso em introduzir Swarnlata na casa deles. Nada que Stevenson pôde descobrir sobre ele, por parte de pessoas que o conheciam, ofereceu qualquer base para suspeitar que ele agira de má fé, e deve-se lembrar que Stevenson permaneceu em contato com o pai e a irmã por muitos anos. Parece haver, além disso, algumas razões gerais pelas quais a fraude não pode ser vista como explicação provável dos elementos aparentemente paranormais em casos desta espécie. Uma é que casos em regiões muito diferentes do mundo exibem características bem semelhantes, listadas anteriormente, características que, na maior parte, faltam naqueles poucos casos em que se detectou fraude. Criptomnesia é uma explicação que deve ser avaliada caso por caso. No caso de Swarnlata, parece-me quase inconcebível que a criptomnesia fosse a resposta. As famílias Mishra e Patak negaram qualquer conhecimento prévio, e nunca viveram a menos de 150 quilômetros uma da outra. A principal possibilidade de uma linha de comunicação era que a mãe de Swarnlata provinha de uma região onde a família Patak tinha interesses comerciais. Seu nome de solteira era Patak, muito embora não tivesse qualquer vínculo com os Patak de que Bilha fora a filha. Um dos irmãos de Bilha conhecia superficialmente um primo da mãe de Swarnlata. Os Mishra também passaram por Katini de tempos em tempos. No entanto, mesmo se Swarnlata ou seus pais ouvissem algo sobre os Patak de Katini, e então esquecessem, e não há nada que sugira isto, certamente isto não incluiria detalhes íntimos dos quais Swarnlata mostrou conhecimento, nem poderia explicar seu reconhecimento de muitos parentes e servos de sua suposta vida anterior. Em outros dos casos de Stevenson, não em grandes números, a probabilidade de criptomnesia parece maior. As duas famílias envolvidas moravam perto uma da outra ou os pais da personalidade atual, sem dúvida sabiam algo da vida e da morte da personalidade anterior. Mas Stevenson, muito razoavelmente, aponta que muitos de seus sujeitos tinham 3 anos ou menos quando exibiram suas primeiras memórias aparentes de uma vida anterior. B. Diversamente dos sujeitos em muitos dos casos clássicos de criptomnesia demonstrados, neste caso, eles não estavam hipnotizados, mas no estado de vigília normal, C. Até agora, nenhum destes casos forneceu evidência clara de criptomnesia. Não houve nada que associasse indubitavelmente as declarações do sujeito com alguma fonte de informação a qual ele sem dúvida teve acesso. Parece-me muito improvável que fraude ou criptomnesia tenham sido fatores mais que marginais para produzir as declarações certas e reconhecimentos tão frequentemente encontrados nas páginas dos relatórios de Stevenson. As tentativas de normalizar o paranormal nesta área não se mostraram convincentes. Portanto, precisamos passar a considerar as explicações que envolvem fatores ou processos paranormais. Os fatores ou processos mais comumente invocados são P's, obsessão pelo espírito de alguma pessoa morta e a reencarnação propriamente dita. A teoria da telepatia sofre várias limitações óbvias. Na grande maioria dos casos, a pessoa pretensamente reencarnada não dá sinal de ter qualquer capacidade especial de P's. Swarnlata, porém, foi percipiente de um caso não muito impressionante de P's espontânea. Algumas das personalidades reencarnadas exibiram habilidades características da personalidade anterior, e já argumentei que habilidades não podem ser adquiridas por P's. Em alguns casos, a informação adquirida telepaticamente teria de vir de mais de uma fonte, e nos poucos casos a informação não aparece ter sido adquirida, mas ter sido organizada num padrão apropriado à mente da personalidade anterior. Os últimos 2 pontos deixaram claro que, de novo, nos confrontamos com o que só pode ser chamado de uma versão da hipótese da super-P's. Vale a pena citar a exposição que Stevenson faz destes 2 pontos com relação ao caso de Swarnlata.
Os irmãos Patak sabiam das mudanças na casa dos Patak em Katini e de quase todos os outros fatos lembrados por Suanlata sobre os acontecimentos em Katini, muito embora não se lembrassem das incrustações de ouro nos dentes de sua irmã Bilhar. Mas é extremamente improvável que soubessem algo do episódio da latrina, que Suanlata contou a Srimati Agnihotri, e é igualmente improvável que soubessem algo do dinheiro tomado de Bilhar por seu marido. Ele não contará isto a ninguém, por razões óbvias. Ora, é possível que Suanlata extraísse itens diferentes de informação de diferentes pessoas, cada uma como agente de alguns itens, e não de outros. Mas o que se torna digno de nota é o padrão da informação que Suanlata assim extraiu. Nada não conhecido de Bilhar, ou que aconteceu depois da morte de Bilhar, foi afirmado por Suanlata durante essas declarações. Precisamos, de algum modo, explicar não só a transferência de informação para Suanlata, mas a organização da informação em sua mente num padrão análogo ao de Bilhar. A percepção extrasensorial pode explicar a passagem de informação, mas não creio que por si só possa explicar a seleção e disposição da informação num padrão característico de Bilhar. Pois se Suanlata ganhou sua informação por percepção extrasensorial, por que não deu os nomes das pessoas desconhecidas de Bilhar, quando as encontrou pela primeira vez? A percepção extrasensorial da magnitude aqui proposta não deveria discriminar entre alvos guiados por algum princípio organizador dando um padrão especial às pessoas ou objetos reconhecidos. Parece-me que devemos supor que a personalidade de Bilhar, de algum modo, conferiu o padrão de sua mente ao conteúdo da mente de Suanlata. Estou totalmente de acordo com Stevenson quanto às suas dúvidas sobre a PES, ou a super-PES. Mas como já me demorei demais sobre a aridez desta teoria, passarei adiante para discutir as possíveis interpretações. A teoria da obsessão tem sido o recurso favorito daqueles espíritas, hostis à ideia da reencarnação. Sua opinião é que o espírito de alguma pessoa morta apegado à Terra liga-se de algum modo a uma pessoa que ainda está viva. Por um processo de telepatia recíproca, o suposto processo que em outros capítulos chamei de influência, este parasita psíquico pode influenciar os pensamentos e o comportamento de sua vítima, usualmente para pior. É muito difícil saber o que dizer dessa teoria. Não podemos dar a lista das características num número de casos autênticos de obsessão, e então ver até que ponto as características de nossos casos de reencarnação são compatíveis com eles. Muitos parapsicólogos negariam peremptoriamente que haja qualquer caso comprovado de obsessão. Talvez o melhor que tenhamos a fazer aqui é argumentar como se segue. Se há, de fato, casos reais de obsessão, o caso Thompson-Gifford, que descrevi no último capítulo, tem boa razão para ser um deles, como qualquer outro caso. Comparemos as experiências do Gifford obsedado ou com de um típico sujeito infantil dos casos de reencarnação de Stevenson. Se os dois forem muito diferentes, então a teoria da obsessão não terá conseguido decolar, e podemos deixá-la no chão até que eventuais novas descobertas lhe deem força. É, de imediato, óbvio que as experiências de Thompson diferiam das de um sujeito típico de reencarnação. Pelo menos sob os seguintes aspectos. A. Tinha a sensação frequente de uma presença externa influenciando-o. B. Suas pinturas, exibição da habilidade típica de Gifford, eram feitas costumeiramente num estado de dissociação, com algum grau de subsequente amnésia. C. As cenas das pinturas eram-lhe apresentadas como sendo de uma fonte externa, em visões. D. A presença influenciadora parecia comunicar-se com ele, como se do exterior, por alucinações auditivas, e as cenas que vinham a ele não vinham como cenas de seu próprio passado. F. As médiums, a cuja presença Thompson foi levado, captaram a presença da entidade de forma obsessora. Tanto quanto eu saiba, experiências comparáveis não foram tentadas com os sujeitos de Stevenson, e G.
Thompson não identificou-se com Gifford no sentido de ver a família e pertences de Gifford como sendo dele mesmo, etc. Mais genericamente, pode-se observar que as crianças dos casos de reencarnação de Stevenson, no todo, não apresentam sinais de elaborar e manter um romance subconsciente, o que levou a Sra. Sedgwick para a teoria da influência em relação aos controles e comunicadores da Sra. Piper. Parece haver base para dizer que, pelo menos num caso, as experiências de uma pessoa supostamente obsedada seriam muito diferentes dos sujeitos dos casos de Stevenson, de aparente reencarnação. Isto parece-me razão suficiente para consignar a teoria da obsessão não ao esquecimento, mas indefinidamente à prateleira. Pois, como a obsessão é um estado mental e comportamental influenciado do exterior, a evidência fundamental só pode ser psicológica. Está começando a parecer que, tendo, de início, expressado o meu considerável desagrado pela ideia da reencarnação, agora, eliminando todas as alternativas óbvias, coloquei-me numa posição tal que posso aceitá-la, ou começar a fazer uma tentativa séria de explicá-la. Podemos obter alguma explicação desta ou qualquer outra forma da teoria da imortalidade? Se, após minha morte, alguma criança nascida há pouco tempo começar a exibir memórias correspondentes às minhas, habilidades correspondendo às minhas, e assim por diante, seguir-se-á que eu teria voltado? São as perguntas que teremos de discutir nos capítulos conclusivos. Pesando os resultados desta discussão, devo admitir que não acho fácil discordar da opinião bem moderada que Stevenson expressa ao fim de seu estudo mais recente. As pessoas que favorecem as certezas das tradições religiosas, sobre as incertezas das investigações empíricas, podem preferir ficar com as primeiras até que tenhamos aperfeiçoado as segundas. Mas outras pessoas podem dar as boas-vindas a um crescente corpo de evidências que permita uma crença racional na reencarnação, mesmo que a evidência não consiga ser decisiva. E, quanto ao futuro, há a possibilidade de que ulteriores e aperfeiçoadas investigações deste tipo possam desenvolver uma evidência mais forte, de uma qualidade que permitirá uma conclusão mais firme para a mais importante de todas as questões que o homem pode fazer a si mesmo: se a personalidade humana sobrevive à morte. 12. Memória e cérebro. Minhas conclusões, até agora, têm sido no todo favoráveis a alguma forma da hipótese da imortalidade. Certas comunicações mediúnicas e certas personalidades supostamente reencarnadas apresentam tantas e detalhadas memórias de uma existência anterior que a PES, por intermédio de um médium ou de uma pessoa reencarnada, dificilmente parece ser uma explicação possível a menos que postulemos a PES numa extensão e complexidade para a qual não temos suporte independente. Mesmo se postulássemos uma tal super-PES, ainda assim não poderíamos explicar outros aspectos da evidência da imortalidade, como a manifestação de habilidades, os traços de personalidade, os propósitos, e todo um ponto de vista característico da pessoa outrora viva. A hipótese da super-PES sofre de uma falha de credibilidade. Para muitos, a falha de credibilidade da super-PES e as disputas entre os defensores daquela teoria, os da imortalidade, podem parecer questões absolutamente inconsequentes, como argumentos entre escolas rivais de astrólogos. As descobertas da moderna ciência biológica sugerem fortemente, alega-se, que tais fenômenos mentais, como a memória, o pensamento, o planejamento, o uso da linguagem, e todas as expressões da personalidade humana dependem dos, e no fundo são, aspectos do funcionamento do cérebro. Não pode haver dúvida, pois, de que a personalidade humana sobrevive à dissolução do cérebro, e nenhuma pessoa educada racional e cientificamente perderia tempo estudando a suposta evidência da imortalidade. A evidência em favor da PES pode ser marginalmente mais digna de crédito, mas a margem é tão pequena que pouca diferença faz.
Chegamos aqui a questões de imensa dificuldade e complexidade. O que está em questão é a natureza da relação entre a mente e o cérebro, e a opinião amplamente defendida, em nossos dias, quase ortodoxa, que a mente é o cérebro em ação. Ora, estas questões são muito amplas e obscuras para serem adequadamente tratadas aqui, quiçá em qualquer lugar, mas não podem ser totalmente evitadas, pois, como acabo de observar, uma poderosa corrente de opinião sustenta que só uma espécie de resposta é possível, e é a resposta que torna a evidência da imortalidade a que este livro se refere totalmente infundada. Defrontado com a assustadora necessidade de dizer algo, por mais inadequado que seja sobre este tópico crucial, decidi adotar a seguinte tática. Discutirei principalmente a questão da memória ser ou não função totalmente do cérebro. Pois, para colocar as coisas de maneira simples, se as memórias devem ser igualadas a aspectos da estrutura e funcionamento do cérebro, o poder de recordar não sobreviveria à destruição e à dispersão do próprio cérebro. E como evidência da sobrevivência da memória é a parte central, de fato, a parte central, da evidência da imortalidade, toda evidência de memória sobrevivente teria de ser rejeitada ou radicalmente reinterpretada. Ademais, é provável que o que vale para a memória vale também para outras facetas da personalidade humana de que nos ocupamos, de modo que, investigando os aspectos relacionados com a memória, podemos atingir conclusões de aplicabilidade geral. A natureza da memória. Uma opinião respeitável sobre a natureza da memória, uma opinião que remonta aos tempos clássicos, é a seguinte: os estímulos que recaem sobre nossos órgãos sensoriais produzem perturbações em nosso cérebro, que fazem com que percebamos esses estímulos. As perturbações em nosso cérebro deixam para trás pegadas, mudanças mínimas na estrutura do cérebro. Como resultado dessas mudanças, a atividade cerebral torna-se mais tendente a seguir novamente esses mesmos caminhos, capacitando-nos a reviver as experiências perceptuais em forma diluída imagens de memória, mesmo na ausência dos estímulos que originalmente as produziram. Tal reviviscência da experiência original é especialmente passível de ser desencadeada por estímulos, cujas pegadas estejam misturadas ou associadas com as do primeiro estímulo. Hoje em dia, esta respeitável teoria é formulada nos termos da moderna neurociência e da moderna psicologia cognitiva. Sabemos que o cérebro contém bilhões de células nervosas diferenciadas, neurônios, cada uma enviando filamentos que fazem conexões, sinapses, com muitas outras células. Por meio destes filamentos, regiões móveis de perturbações eletroquímicas, impulsos nervosos, são transmitidas de uma célula nervosa para outra. Num cérebro ativo, padrões imensamente complexos de impulsos nervosos estão continuamente se deslocando, mudando e restabelecendo a si mesmos. Alguns impulsos nervosos e seus padrões parecem originar-se espontaneamente dentro do cérebro. Outros são postos em movimento quando estímulos externos atingem os órgãos sensoriais. Saraivadas de impulsos nervosos correm pelos nervos sensoriais que passam do órgão sensorial ao sistema nervoso central e ao cérebro. Tais padrões de impulsos nervosos incidentes representam o estímulo externo, objeto ou evento, que os originou. Em contraposição a essa teoria, uma explicação da memória é comumente desenvolvida ao longo das seguintes linhas. Os impulsos nervosos que chegam e codificam o evento exterior devem eles mesmos, de algum modo, mudar as propriedades de outros neurônios, de tal modo que as mudanças também possam representar ou codificar os estímulos externos, mas de maneira diferente. Estas mudanças, que constituem o processo de armazenamento de memória, são consideradas como envolvendo alterações nas ligações entre as células nervosas à medida que facilitam a revivificação parcial ou total do padrão armazenado dos impulsos nervosos. O suposto processo pelo qual o padrão armazenado é revivido à vontade,
e talvez recirculado, é conhecido como recuperação retrivial. É esta recuperação que origina a experiência de recordar-se. O modelo de codificação, armazenamento, recuperação. Podemos chamar esse aspecto da memória, endossado pelo saber convencional da atual psicologia e da ciência do cérebro, de padrão de codificação, armazenamento ou recuperação. Curioso, e talvez este seja um ponto significativo, que esse padrão tenha sido aceito por anos, de fato, décadas, antes que houvesse qualquer evidência séria em seu favor. De fato, foi aceito a despeito do que alguns consideraram evidência de peso contra ele. A evidência contrária era a seguinte: se as memórias são armazenadas no cérebro, é natural perguntar onde, no cérebro, este armazenamento poderia localizar-se. Sabia-se, havia muito, que a deterioração natural do cérebro, especialmente a deterioração envolvendo a atrofia das células nervosas no córtex cerebral, a camada de massa cinzenta no exterior do cérebro, leva a uma perda das capacidades intelectuais, inclusive a memória. Mas numerosas tentativas para mostrar, por experiências com animais, que determinadas memórias estavam armazenadas em regiões específicas do córtex, foram amplamente mal-sucedidas. As memórias fixadas podiam sobreviver à remoção de quantidades consideráveis de tecido cortical, e quando ocorreram falhas, estavam mais obviamente relacionadas com a quantidade de tecido removido do que com sua localização. Havia pouco para sugerir a existência de um armazenamento de memórias ou, de fato, de qualquer coisa que se assemelhasse a pegadas de memória, como era usualmente concebido, fato que encorajou grandemente os crentes na imortalidade. O padrão de codificação, armazenamento ou recuperação da memória ainda era, em grande parte, uma questão de crença. Entretanto, nas 2 últimas décadas, aproximadamente, foram feitas várias descobertas que, embora não possam equivaler ao descobrimento de um banco de memórias ou de sinais de memória nitidamente localizado, estão, de qualquer modo, em consonância com o modelo de memória, codificação, armazenamento e recuperação. 1. O estímulo elétrico do cérebro, especialmente dos lobos temporais, as regiões junto das orelhas, um pouco à frente, por meio de um pequeno elétrodo, por vezes produz o aparente reviver de uma experiência passada com vividez alucinatória. Alguns pesquisadores acreditam que os elétrodos podem ativar um mecanismo de recuperação, mas essa interpretação das descobertas é criticada. 2. Danos extensos à parte frontal dos lobos temporais produzem uma grande lacuna de memória, se ocorrerem de ambos os lados do cérebro. A vítima fica incapaz de reter por mais de 1 ou 2 minutos uma memória de qualquer evento novo, nova pessoa conhecida, novo lugar visitado, etc., depois da data do acidente. Nem conseguirá acompanhar o enredo de um filme, ou peça de teatro. Isso foi interpretado diversamente como incapacidade de armazenar material novo, ou capacidade de codificar material novo. 3. O cérebro pode, para nossos propósitos, ser visto como consistindo de 2 porções principais: o tronco, que é como se fosse uma extensão para cima e para frente da medula espinal, e os grandes hemisférios duplos, sobre o tronco do cérebro, ocultando-o. Os hemisférios são conectados por um grande feixe de fibras nervosas, o corpus callosum, e se este for cortado, produzindo o chamado cérebro dividido, os 2 hemisférios podem, até certo ponto, agir independentemente. Nas experiências com animais, foi mostrado que cada hemisfério pode assimilar coisas diferentes, e pode aprender a responder diversamente a um mesmo estímulo. É como se as pegadas diferentes de memória fossem depositadas difusamente e armazenadas separadamente nos hemisférios direito e esquerdo. Descobertas análogas foram obtidas em pacientes humanos cujos cérebros foram divididos para aliviar a epilepsia. 4.
Já se alegou muitas vezes que a injeção de certas substâncias no cérebro, por exemplo, as que auxiliam ou inibem a elaboração de proteínas nas células cerebrais, podem ter efeito benéfico ou maléfico na capacidade de aprender e reter material novo. Alguns pesquisadores acham que estamos excitando as bases moleculares do armazenamento de memórias, mas a interpretação adequada de tais descobertas tem sido muito contestada. Em face disto, parece que temos evidência de um modelo de memória no qual codificação, armazenamento e recuperação são todas atividades do cérebro. Se este enfoque da memória for correto, está claro que as nossas memórias não podem sobreviver à dissolução do cérebro. É irônico o fato de que as décadas que viram as primeiras evidências fisiológicas sólidas de um padrão de codificação, armazenamento e recuperação de memórias também testemunharam o começo de um forte, e talvez inesperado, ataque às pressuposições desse padrão. Esse ataque veio, principalmente, de uma direção inesperada, isto é, de certos filósofos interessados na filosofia da mente. As questões são extremamente complexas e difíceis, e aqui só posso dar o perfil mais sumário delas, mas são de importância tão óbvia para os problemas centrais deste livro que é impossível passar ao largo delas. Os leitores que preferirem não embarcar no que para eles é um mar tenebroso, acharão um resumo intermediário entre as páginas 206 a 207 e um sumário conclusivo às páginas 215 a 216. Antes de atacarmos estas questões esquivas, é necessário tocar em duas distinções comumente feitas que serão relevantes para a discussão. 1. A distinção entre o que chamarei memória pessoal e o que chamarei de memória factual. Por memória pessoal quero dizer a capacidade de alguém lembrar eventos, ações, pessoas, lugares, etc., que se observou pessoalmente. Por memória factual quero dizer a capacidade de trazer à mente itens de conhecimento factual ou proposicional, assim como o fato de que platina se dissolve em chumbo fundido, ou o fato de que o rei John morreu de indigestão de pêssegos com cerveja. Deve-se notar que a memória factual não envolve necessariamente a memória pessoal. Pode-se lembrar de um fato sem se lembrar da ocasião em que foi aprendido. Por outro lado, as memórias pessoais são sempre, até certo ponto, memórias factuais. Assim, se alguém se lembra da cúpula da Catedral de São Pedro, e o Ripso se lembra que a Catedral de São Pedro é uma catedral dotada de cúpula. 2. A distinção entre fenômenos que possuem ou exibem intencionalidade e aqueles que não a possuem. Intencionalidade, nesse sentido técnico, nada tem a ver especialmente com intenção. É a propriedade que muitos estados ou eventos mentais têm de ser a respeito ou dirigidos sobre objetos ou situações exteriores. Assim, uma esperança é sempre uma esperança por algo, ou de que algo venha a acontecer. Uma crença é sempre uma crença de que algo seja assim e assim. Uma memória é sempre o recordar de algo ou de que tais fatos aconteceram de um certo modo. Uma especificação completa de um tal estado mental requer a especificação do estado das coisas que é objeto daquele estado mental. Mas estes objetos intencionais, é claro, não precisam existir ou ter existido, no mundo exterior. Posso acreditar ardentemente em coisas que não existem, pareço lembrar de coisas que nunca aconteceram ou esperar por um evento que nunca aflorará. Há uma ampla e altamente literatura técnica sobre a intencionalidade, mas para os propósitos atuais só precisamos notar que a memória, pelo menos os tipos de memória de que a que nos ocupamos, é essencialmente um fenômeno intencional. Podemos, então, considerar algumas das objeções mais óbvias ao modelo de memória de codificação, armazenamento e recuperação. Vou abordá-los sob dois títulos. 1. Objeções à ideia de que nosso poder de lembrar é devido a ter-se no cérebro representações codificadas ou símbolos codificados dos eventos externos. 2.
Problemas que se originam da recuperação ou excitação dessas representações armazenadas. Objeções à ideia de representações inferiores. O problema central que se apresenta é explicações da memória que postulam representações armazenadas de eventos externos é o de explicar o que, nesse contexto, poderia ser uma representação. No sentido ordinário, representação tal como se pode dizer que um mapa é uma representação de uma faixa de terreno, ou um conjunto de arames e bolas de ping-pong é a representação de uma molécula complexa. Uma coisa pode ser a representação de outra se alguém cria ou escolhe tal coisa para aquele propósito, ou decide, acredita, alega, etc., que assim o é. Criar, decidir, adorar, crer, etc., são todos estados mentais intencionais ou eventos mentais intencionais, isto é, são sobre, ou dirigidos sobre estados de coisas concebidos ou imaginados exteriormente a si mesmos. Está claro que a existência de tais representações requer, e não pode ser usada para explicar, a memória e outros fenômenos intencionais. Aqueles que explicam a memória factual e pessoal, em termos de representações interiores, e presumem que tais representações estão incorporadas ao cérebro, parecem estar desenvolvendo seu próprio conceito especial ou técnico de representação. As características essenciais desse conceito são que os estímulos incidentes entradas, produzem alterações no cérebro, poder-se usar o antigo termo pegadas para elas. As pegadas de alguma maneira, desconhecida, correspondem regularmente, ou são paralelas, ou representam alguns aspectos das entradas que as originaram. É só dizer especificadamente o que está envolvido ou implicado por este conceito de representação para ver que ele não pode nos ajudar a entender os fenômenos da memória. O conceito foi desenvolvido de duas maneiras. A mais simples dessas duas maneiras foi amplamente adotada no passado, e explica tanto a memória factual como pessoal. Propõe, em essência, que quando um episódio de lembrança ocorrer, uma pegada da memória, ou representação armazenada, é recuperada, ou reativada. O efeito desta recuperação é como se a entrada que originalmente deu surgimento à pegada fosse de novo recebida, e fosse processada pelo sistema até o ponto em que sua natureza e caráter foram decifrados. A experiência perceptual original está, como era, parcialmente revivida na forma de uma imagem. Ou pode ser que uma série de entradas tenham sido comparadas a uma só pegada ou representação, caso em que a recuperação originará uma imagem geral ou composta, mais adequada para transmitir memórias factuais do que pessoais. As supostas representações interiores são usualmente consideradas como visuais ou verbais. São em suma aquelas que, quando recuperadas, fornecem uma imagem visual de alguma pessoa, evento, ou estado de coisas, ou imagem auditiva de certas palavras ditas apropriadamente. Ultimamente, essa versão da teoria da representação tem encontrado muitos críticos, mesmo dentre os psicólogos. Em primeiro lugar, dificilmente parece possível, exceto no caso limite de certas memórias altamente pessoais, supor que o conhecimento memorizado de alguém sobre qualquer assunto factual ou pessoal consista ou seja baseado na capacidade ou tendência de evocar ou manter uma imagem específica, ou alguma imagem ou imagens de um determinado conjunto, semelhante às que representações interiores visuais ou verbais supostamente gerariam. Tomemos como exemplo a minha lembrança de que o rei John morreu de uma indigestão de pêssegos e cerveja. Acho que posso trazer à mente os fatos sobre a morte do rei John, através de imagens como a de uma certa página de um livro de história, de um verbete no Dicionário Biográfico Nacional, pela voz de um antigo professor de história, com quem, de fato, nunca estudei este período em especial, de uma figura coroada rolando pela grama, de um cesto de piquenique contendo pêssegos e garrafas de cerveja, de fortes rumores intestinais, de um cartoon do livro História Humorística,
do número 1216 sobre um prato de pêssegos em lata, e assim por diante. Várias dessas imagens são absurdamente impróprias, mas todas parecem funcionar, e qualquer uma delas pode vir à mente ou ser deliberadamente invocada em certas circunstâncias. É óbvio que meu conhecimento de que o rei John morreu de uma indigestão de pêssegos e cerveja não deriva de qualquer capacidade de ativar ou recuperar uma representação interior particular, ou uma ou mais representações de um conjunto delimitado. Posso criar quaisquer imagens visuais ou verbais tidas na época como sendo expressões apropriadas da memória-conhecimento subjacente. A memória-conhecimento subjacente transcende qualquer conjunto limitado de imagens visuais ou verbais que a recuperação de representações interiores, espelhando episódios de lições antigas de história, etc., poderia supostamente originar. Também parece haver possíveis episódios de recordação em que as representações recuperadas não precisam figurar de modo algum. Se, por exemplo, declino de uma refeição de pêssegos e cerveja com uma referência bem-humorada ao rei John, não significa que tenha, antes, me vindo à mente uma das imagens da lista acima, ou de fato qualquer imagem. Minha ação é, em si mesma, tanto expressão do conhecimento memorizado quanto qualquer imagem visual ou verbal. Mesmo pondo de lado estas dificuldades, muitas outras ainda permanecem. O restabelecimento ou reviver parcial de uma experiência passada, tal como ex-hipóteses, resultaria da recuperação de uma representação interior, por si só, não poderia constituir um ato de recordação. Uma imagem representando alguma cena que testemunhei no passado poderia ocorrer-me a intervalos regulares sem que eu jamais percebesse que passei por aquela experiência antes. E, analogamente, poderia encontrar-me frequentemente acolhendo em minha mente uma imagem de um vulto coroado dobrado sobre seu estômago junto a uma mesa com pêssegos em lata e cerveja em garrafas, sem uma vez só associar isto à morte do rei John. As ocorrências das imagens poderiam ser, de fato, devidas a modificações em meu cérebro causadas por entradas do passado, mas sua ocorrência não constituiria uma recordação. Um ato completo de recordação teria, ademais, de envolver o que poderia talvez ser chamado de afirmação de que os objetos intencionais das imagens, os eventos ou estados de coisas, estranhos a si mesmos, que são sobre, ou apontam para, realmente tiveram lugar, existiram, foram ou são o caso, etc. Mas este elemento de afirmação, de dizer consigo mesmo, foi assim que aconteceu, ou é, claramente aquele aspecto de todo o episódio em que a memória-conhecimento é efetivamente desenvolvida. E, obviamente, nenhuma explicação da memória-conhecimento apresentada em afirmação pode ser dada em termos só de representações revividas ou recuperadas, pois, como acabei de dizer, uma representação não produz uma memória-conhecimento até que uma afirmação tenha sido feita. A teoria das representações visuais e verbais perde a essência do que está envolvido no lembrar-se. Uma questão relacionada de perto é: se trago à mente uma imagem visual de uma figura coroada, agarrando seu estômago, e talvez com a legenda, John, 1216, ou se tenho uma imagem verbal das palavras, o rei John morreu de uma indigestão de pêssegos e cerveja, ainda assim eu não extrairia qualquer sentido destas imagens, nada poderia afirmar sobre elas, se já não soubesse que o rei John morreu em 1216. E que estas imagens se referiam àquele conhecimento. De fato, a menos que já me tivesse sido dada muita informação complementar, à luz da qual as imagens visuais e verbais fizessem sentido, eu não poderia interpretá-las de modo algum. Eu precisaria saber, por exemplo, o que é um rei, que houve um rei chamado John, o que são pêssegos e cerveja, o que é comer, e que comer demais ou comer comida estragada pode causar distúrbios estomacais, etc. Todos estes itens essenciais de informações de base, sem os quais as imagens não seriam interpretadas ou entendidas,
envolvem em si mesmo ou constituem memória conhecimento, de modo que não podemos evitar postular que, neste ato de lembrança entre, subrepticiamente, um tipo de memória conhecimento que não precisa estar corporificado ou representado na forma de imagens visuais ou palavras exatas, levaram muito